Imagine se você fizesse algum tipo de pedido para o aplicativo de delivery e não recebesse o pedido. Imaginou? Baseado nisso, criamos Traz Favela. Traz Favela veio com o propósito de atingir justamente as favelas, mas não só as favelas. Fora também, trazendo a potencialidade que existe dentro dela para fora e pegar o que existe fora e trazendo o poder de consumo para dentro. A gente surge em 2019, onde nossa jornada começou muito baseado nesse propósito. A periferia, ela sempre foi muito vista, né? E estigmatizada, trazendo sempre em destaque nas redes, nas revistas, nos jornais, sempre enfatizando a criminalidade. Nós, como moradores locais, já sabemos que isso não é uma realidade vivenciada na comunidade. Parece que a gente só está em zona de perigo constante. Mas como assim, zona de perigo constante? A periferia, principalmente em Salvador, somos aproximadamente 375 mil pessoas. Isso é 41% de Salvador. Se a gente pegar todo o Brasil, somos 17 milhões de pessoas. Que tem a capacidade de movimentar 180 bilhões de reais. Entre roupas, calçados, cosméticos, alimentos, produtos variável. Onde a gente mostra o poder de consumo, fazendo o Favela Money rodar. Verdade. Então, trazendo um pouco da história, né, do delivery. Nos anos 80 aqui no Brasil, a gente vivenciou o aumento do consumo da pizza. Então, a partir disso, surgiu o delivery aqui no Brasil, mas foi iniciando lá na capital paulista. Então, as pessoas, quando elas queriam fazer uma compra, elas ligavam para o local, faziam o pedido e a entrega era realizada através de mobiletes e bikes. Mas bem antes disso, lá na China, teve um cara que começou, onde teve o primeiro registro de uma entrega no mundo, que foi de um chinês, onde ele entregou sopa fria na sua região para funcionários e pessoas a sopa que sua mãe produzia. Justamente por causa disso que o Traz Favela ele foi idealizado, devido a essa necessidade que os empreendedores possuíam, de estar pegando os produtos, levando para outras regiões, mas também trabalhando ali dentro da sua própria comunidade. O Iago ele até viu isso como um potencial, porém ele não tinha essa estruturação. Então, nesse processo, ele foi chamando algumas pessoas, que até tem uma delas que está ali no meio, que eu estou enxergando direito, para poder justamente fazer isso sair do papel. Nesse período, ele até me convidou também, quando eu tinha convidado ele para participar de uma ONG, e ele falou um pouco da empresa, e eu achei isso muito espetacular, porque era algo que eu também vivenciava, né, de eu querer pegar um produto e eu não era atendida na região. Então, a gente, nesse processo de 2019, começamos a escrever o Traz Favela em alguns editais, e esses editais fomos, então, selecionados na incubação e tínhamos que realizar o nosso MVP, tínhamos que realizar a nossa primeira entrega. Então, em um dia quente, em Salvador, um sol para cada pessoa, não tínhamos nem dinheiro para comprar uma água. A gente andou por Capelinha, São Caetano, Boa Vista, e, enfim, chegamos na Fazenda Grande do Retiro, lá na Rua Melo Moraes Filhos, e por ser um pouquinho maior, né? Ele só anda olhando para cima, ele viu uma loja, um estabelecimento, ele, olha lá, tem aquela loja. Aquele dia foi pesado, velho, muito pesado. Entrou pra história. Onde essa primeira loja, por que parece, foi um sex shopping. Foi um sex shopping. Imagine, eu olhei, Ana Luísa, ela vamos embora. E aí a gente entrou, e aí foi onde a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, onde a gente entrou, explicou como funciona, que a gente fez todo aquele processo de pitch, que a gente realiza entrega de dentro da periferia para fora, de fora da periferia para dentro. Aí a comerciante, nossa, eu quero. Aí foi onde a gente conseguiu essa primeira comerciante a partir disso. Então a gente, entendendo como é que funcionava, né? Fomos entendendo também em outras regiões, porque até então a gente rodou nosso primeiro MVP na Fazenda Grande do Retiro. Então, melhoramos as nossas redes sociais, melhoramos as nossas divulgações, mas ainda assim, com nossos inúmeros esforços de divulgações, o boca a boca ainda era muito forte. Então, os entregadores e comerciantes iam indicando outras pessoas, e isso aumentava em até 95% no fechamento da nossa parceria. Isso foi em 2019. Estávamos com uma base bem legal, realizando as entregas. Mas em março de 2020 foi quando veio a Covid-19. Foi então decretada a pandemia aqui em Salvador. E foi um momento que a gente não tinha realmente entendido o que é que estava acontecendo. Muitas empresas se fecharam, inclusive que faziam parte da nossa base. E
ficamos assim, sem entender como é que seria, já que a gente precisava delas para rodar. Muitas também, para não se quebrarem como as outras, mudaram a estratégia de entrega, de negócio como um todo. Então, elas começaram a melhorar as redes sociais, que se tornaram uma nova loja, né? Porque elas tiveram que fechar a loja física por causa do lockdown. É isso mesmo, do lockdown. Então, enfim, ela teve que fechar, e nisso melhorou as redes sociais, e então foi a nova forma de criar essas vendas, que foi através delas. Mas quem é que iria levar? Então foi a partir disso que o delivery se transformou em uma grande oportunidade, e principalmente para o Traz Favela, que estava iniciando. Então a gente começou a fechar parceria com outras empresas, com e-commerce, e de 100 entregas que tínhamos feito até então, antes da pandemia, chegamos a 500, 600, foi uma loucura na operação. Nós estávamos entendendo ainda o processo como um todo. Isso da mesma forma foi muito gratificante. Para vocês terem ideia, só em 2020 a gente realizou 2.500 entregas, sem colocar alimento. Isso só produtos que eu falei anteriormente. Roupas, calçados, serviços criativos, produtos criativos, surgindo provenientes da favela. E o interessante dessa jornada toda é que a gente não só evoluiu na nossa operação. A nossa jornada também, dentro desse processo de 2020, a gente também cresceu bastante. Onde a gente teve a oportunidade de se conectar com grandes empresas internacionais. Uma delas foi o Google, foi startups. Tivemos conexões também com stakeholders daqui mesmo, a Vale do Dedê e o Hub Salvador, que deram apoio a gente também nessa jornada. Mas nesse processo todo a gente veio muito na perspectiva de, poxa, conseguimos crescer, avançamos e chegamos hoje, estamos aqui hoje. E nesse processo todo, a gente sempre agradece a quem já esteve com a gente. A gente agradece principalmente aos nossos comerciantes, Aos nossos entregadores, a nossos amigos. a nossa família e a nossa favela como um todo. E uma frase que eu sempre deixo em qualquer apresentação minha é: favela, por onde eu vou, sempre falarei bem de você. Obrigado.